colocar atividade para a gente fazer, né? Vocês estão vendo de boas? Pois pronto, vamos lá para a primeira questão. Eu gostaria da participação de vocês, né? Para a gente já ver a correção e logo em seguida a gente faz a revisão em si, porque aqui estão os 4 conteúdos. Primeira questão, né? Analise com um X a alternativa correta. Então, aqui tem letra A. A mudança de estado sólido para o líquido denomina-se solidificação, sublimação, fusão, ebulição. Qual é desses, pessoal? Fusão, isso mesmo, né? Quando eu tenho um sólido, né, que passa para o líquido, eu tenho uma passagem chamada fusão, certo? Então, muito bem. Vamos lá para o B. A mudança do estado sólido para o de vapor denomina-se calefação, evaporização, condensação e sublimação. Eu tenho sólido e vou para o gasoso, né? O vapor, quando ele fala aqui, é o gasoso, pessoal. Então, não seria a condensação, né? Seria se fosse o contrário, né? Se fosse do vapor para o sólido, né? Mas no caso é sólido para o vapor, ó, vai ser sublimação, que é uma passagem direta, certo? De um extremo para o outro, sem passar pelo líquido. Ou seja, sólido e gasoso. Ok? Corrige aí quem colocou outra alternativa. A C. A evaporação rápida com formação de bolhas gasosas no líquido chama-se evaporação, ebulição, condensação, sublimação. Alguém colocou alguma coisa? Tia, Oi. a Ana Iris quer entrar na sala. Opa, deixa eu ir lá. Mandar ela fazer o pedido, pronto. Bom dia, Iris. Alguém colocou alguma coisa que eu não vi. Deixa eu olhar de novo. Isso mesmo, ebulição, Raíssa. Vocês lembram que eu falei na evaporação? Tinha do líquido para o gasoso 3 fases, né? A calefação, que é super rápida, né? A ebulição, que é rápida, né? Que forma as bolhas. E a vaporização, que é um pouco lento, né? Lembre-se, vaporização, ebulização e calefação. A evaporação, lembre-se da roupa no varal. Você coloca de manhã e tira de tarde, então é lento, né? Quando você vai fazer o café, questão de 5 minutos, a água já está fervendo, então é ebulição, né? Que é o caso dessa alternativa C. E a calefação é coisa muito rápida. Tipo, você vai fritar um ovo e cai na frigideira uma gota de água, faz aquele chiado, então é muito rápido, né? Então, a alternativa correta é ebulição, certo? Quem acertou, parabéns. Vamos lá para a segunda.
Marca a alternativa incorreta. Vocês colocaram qual? Vamos lá. Fusão é a mudança do estado sólido para o líquido. Ok, então é verdadeiro, né? Então não marco. Vaporização é a mudança do estado líquido para o gasoso. Também, ok, eu não marco. Solidificação é a mudança do estado sólido para o líquido. Não, o que é do sólido para o líquido? Fusão, certo? Então, a falsa seria essa alternativa, letra C, né? E a condensação é a mudança do estado gasoso para o líquido, sim. A terceira questão, vocês colocaram como? Aqui diz: a linfolização, método usado para a conservação de alimentos industrializados. É um processo que utiliza transformação física dos constituintes de alimentos para ser realizado. Quais as mudanças do estado físico ocorrem durante a prática da frisação do alimento? Ou seja, essa filialização é a desidratação dos alimentos. Tipo, quando vocês pegam a uva passa, vão lá no supermercado e compra, né? Aquela era uma uva, né? E aí ela foi desidratada, né? Ou seja, ela passou pela fiolização. Ela teve a retirada de líquido, né? Por isso que ela ficou a uva passa, aquela uva sequinha. Vocês encontram laranja desidratada, banana desidratada, essa uva passa desidratada, né? Vocês encontram várias coisas desidratadas em frutas. Então, que processo é esse? Esse processo, pessoal, é o que se chamado solidificação e sublimação. Ou seja, a sublimação, que eu faço essa desidratação no forno, né? Pode ser industrializar ou em casa mesmo, no fogão, né? No forno. Eu tenho meu fruto não tem líquido, né? E ele é sólido, né? Eu consigo pegar, consigo palpar, né? Tipo a banana, né? Eu consigo apalpar de boas, mas eu sei que ali dentro tem líquido, né? Quando eu desidrato ela, ou seja, eu faço a finalização, né? Eu coloco dentro do forno e ela vai ser retirada super seca, né? Ou seja, eu estou fazendo uma solidificação, né? E eu estou fazendo também uma sublimação, ou seja, eu saio do meu estado da banana natural, que é sólida com líquido, e vou para o gasoso, né? Que a gente não vê devido que está ali dentro do forno, né? Mas aquela água retida dentro da banana, ela vai embora, certo? Então são essas duas passagens, solidificação e sublimação. Alguém colocou outra coisa? Tem alguém aqui ainda no grupo? Pessoal, alguma dúvida? Gostaria que eu repetisse, que falhou, a internet congelou, vi. E Oi. a Clara quer entrar. Bom dia, Liduína.
Então, vamos lá voltar para a nossa correção. Certo, Yasmin? Então, não há dúvida, né? Então, vamos lá, para dar tempo. Para combater traças e baratas, era comum colocar algumas bolinhas de naftalina no guarda-roupa. Com o passar do tempo, essas bolinhas diminuíam de tamanho. Esse fenômeno é uma mudança de estados físicos chamado de solidificação, condensação, fusão, sublimação e vaporização. Vocês colocaram o quê? Marquei a A. Sublimação, alternativa D, isso mesmo. Ou seja, a bola de naftalina, né? Eu consigo apalpar, ela é sólida, né? Quando eu guardo ela dentro do guarda-roupa e passar um tempo, eu não consigo mais vê-la, né? Então, realmente é sólido. Vamos lá para a próxima. Cadê? Pronto. Aqui, então, observe. Uma pedra de naftalina deixada no armário. 2. Uma vasilha de água debaixo, deixada no freezer. Desculpa. Uma vasilha de água deixada no freezer. 3. Uma vasilha de água deixada no forno. 4. O derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. Nestes fatos estão relacionados corretamente os seguintes fenômenos, né? A, B, C, D ou E. A pedra de naftalina deixada no armário é o quê? Que passagem é essa? A gente acabou de falar na alternativa anterior. Eu tenho a naftalina sólida, deixo lá no armário, quando eu vou olhar, ela desapareceu. Ela teve que passagem? Bora lá, pessoal. Sublimação, né? Ou seja, a alternativa está entre a A e a B. Uma vasilha de água deixada no freezer, né? Ou seja, meu líquido que virou uma pedra de gelo, né? Se eu deixei a água lá no freezer, que passagem é essa? A letra B? Vamos lá analisar. A gente já sabe que essa daqui é a sublimação, né? Ou vai ser a ou vai ser a B. Vamos lá tirar agora de ver se a gente consegue identificar se é a A ou é a B logo. Porque as duas têm sublimação. Na segunda é o quê? Uma vasilha de água deixada no freezer. Ou seja, essa vasilha de água, né? Minha água é líquida, então eu coloquei lá no freezer. Depois de algum tempo ela virou sólido, né? Aí a passagem voltando do líquido para o sólido a gente chama de solidificação, certo? Então a alternativa correta é a letra A, mas vamos analisar as demais. Ó, 3, uma vasilha de água deixada no fogo, né? Ou seja, meu líquido que passa a ser gasoso, né? Então, uma vaporização, certo? O 4, derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. Então, eu pego lá um pedaço de chumbo que é sólido, né? E eu vou aquecê-lo. Aquecer ele vai virar líquido. Quando eu tenho um sólido para um líquido, eu tenho uma fusão. Então, a alternativa correta é a letra A. Vamos lá para a sexta.
para dar tempo. O café solúvel é obtido a partir do café comum, dissolvido em água. A solução é congelada. Em seguida, diminui-se bruscamente a pressão. Com isso, a água passa direta e rapidamente para o estado gasoso, sendo eliminada do sistema por sucção. Com a remoção da água do sistema, por esse meio, reta-se o café em pó é seco. Identifique as mudanças de estado físico ocorrida neste processo. Então, o que está ocorrendo aqui, galera? Ele era líquido, virou sólido, né? Aí, isso mesmo, Raíssa, solidificação e sublimação. Assim é mais rápido a gente fazer a correção, né, galera? Só resumindo, o café líquido, né, virou sólido, que foi congelado, né? E aí depois, para ele virar o pó, ele saiu do sólido e foi para o gasoso, certo? Ou seja, ele do líquido para o sólido na sublimação e do sólido para o gasoso, ele é uma sublimação, ok? Sétimo, o naftaleno, comercialmente conhecido como naftalina, aquela bolinha cheirosa, né, do guarda-roupa, é empregado para evitar pragas em roupas, funde em temperatura superior a 80 graus Celsius. Né? Sabe-se que a bolinha de naftalina em temperatura ambiente tem sua massa correspondente diminuída, determinando por desaparecer sem deixar resíduos. Ou seja, quando a gente vai lá olhar no guarda-roupa, ela tem sumido, né? Essa observação pode ser aplicada pelo fenômeno. A gente já respondeu essa questão de outra maneira, mas a mesma resposta. Qual é? Sublimação, isso mesmo. Muito bem, né? Ou seja, a passagem do sólido para o líquido direto. Oitava, analise as alternativas a seguir e julgue como verdadeira ou falsa. Só um instante, pessoal. Vocês colocaram o que aqui na oitava? Tia verdadeira A. Só um instante, que alguém está pedindo para entrar. Ai, mandei a mensagem errada para mandar para você. Só um instante, pessoal, que os amigos de vocês estão pedindo para entrar. Eu tô postando o link aqui novamente, aguardando eles fazerem o pedido. Ai, que dura.
Bom dia, Wendel. Vamos lá. A oitava, vocês colocaram o quê? A primeira, tia, eu marquei a é verdadeira. Verdadeira. A segunda, essa daqui Falso. você marcou o quê? E a próxima? Fiquei em dúvida, tia, agora. Pronto, mas vamos lá. Vamos conferir. Alguém pediu mais para entrar, só um momento. Bom dia, Clara. Então vamos lá. Essa primeira alternativa, né? Na filtração, sólidos e líquidos são separados pela diferença de tamanho de partículas, certo? Né? Tipo, eu vou filtrar o pó de café. Lógico, né? Eu tenho a borra que é sólida e o líquido que é o café que virou, né? Então é uma filtração. Verdadeiro. A centrifugação, processo de decantação acelerada por força da gravidade, né? Falso. Alguém pedindo para entrar. Liduína, bom dia. Voltando, né? Pronto, essa outra. A separação na cromatografia é realizada para a interpretação de componentes de mistura com fases, né? Fases móvel ou fase estacionária. Ou seja, esse processo aqui da cromatografia eu não expliquei para vocês, mas a gente pega um papel e coloca no copo álcool. Nesses álcool 99%, álcool comum, pode ser. Bota assim uns 2 dedos no copo, aí pega um papel em branco, né, esses papel A4 mesmo, normal, e você bem na ponta de cima, vocês vão colocar uma marcação, fazer uma bolinha da tinta azul, tinta vermelha, da caneta preta, né, das cores que vocês tiverem. Aí vocês pegam a tira comprida, né? Aí a ponta que não está marcada mergulha dentro do álcool. E aí deixa passar. E é uma coisa que demora muito tempo. Então, questão de horas, se você fizer de manhã, isso vai estar um resultado à tarde, né? Ou dependendo do local, se estiver quente, fechado, acontece mais rápido. Aí vocês vão ver a tinta escorrendo pelo próprio papel sem que esteja molhado, né? Aí vocês vão ver que velocidade, dependendo da cor, escorre até chegar no líquido, que é o álcool, né? Aí chamamos de cromatografia, só que eu não expliquei. Então, isso é verdadeiro, certo? Então, fica verdadeiro, falso, verdadeiro, né? Era para não ter tirado essa alternativa. Mas aí vocês podem até acabar descartando, mas eu acabei dizendo, né, o que é a cromatografia. Ficou claro? Alguma dúvida? Internet falhou, vocês não entenderam? Posso repetir. Então vamos lá. Uma mistura formada por gasolina, água, serragem e sal de cozinha pode ser separada em seus diversos componentes, segundo as seguintes etapas. Né? A filtração, decantação e destilação, ou catação e decantação. C, sublimação e destilação. D, pressagem ou decantação. Ou E, destilação e decantação. Vocês colocaram o quê? Tia, pra mim, é. Raíssa colocou A, outra pessoa colocou a E. Depois vamos lá analisar. A Antônia colocou, Antônio, né, colocou a A. Então, vamos lá, analisar. Vamos supor, pego um copo, né, copo de vidro, e coloco nesse copo gasolina, água, serragem, pó de madeira, né, e sal de cozinha, certo? E deixo lá, né? Ou seja, aqui tem
líquido, líquido, sólido e sólido, né? O sal mais a água se mistura, certo? Porém, a gasolina com a água já não vai se misturar, mesmo que ela esteja já misturada com o sal, ela não se mistura. E a serragem, ela não se mistura nem com a gasolina e nem com a água, né? Ou seja, vai ter 3 etapas, né? Ou seja, trifásico. Apesar que aqui são 4 substâncias: gasolina, água, serragem e sal, certo? O que é que eu posso fazer para estar separando, né? Eu posso estar fazendo, para separar a serragem, né? Eu posso colocar num pano e consigo filtrar. Vai descer a água com o sal que está misturada, né? E a gasolina, os dois líquidos vão descer, né? Ou seja, eu já consigo fazer uma filtração. Se eu utilizo um pano ou um papel, né? Um coador, eu consigo fazer uma filtração. E aí ainda vou ter a água com sal misturada, né? Mais a gasolina. Se eu deixar descansando, né, eu posso fazer uma decantação por o filtro. Vocês lembram aquele filtro, funil, que tinha uma torneira? Eu coloco dentro do funil e vou abrindo, vai descendo o quê? Vai descendo só a água com o sal, porque a gasolina, ele vai ficar dentro do meu funil, certo? E para fazer essa separação de água com sal, eu poderia usar a vaporização, só que não tenho aqui, né? Ou a destilação, né? Que eu aqueço, passa pelo meu condensador, que ele vira vapor e vai sair só a minha água líquida, né? Ou seja, as pedras de sal vão ser aquecidas e vão permanecer no primeiro frasco. Que quintura. Vocês entenderam? Por que que não pode ser uma catação? Vale? Levanto aqui. Por que que não pode ser uma catação? Porque eu não tenho como catar, né? Tá separando a gasolina, a serragem e o sal, certo? Por que que não pode ser uma sublimação? Porque que é uma passagem direta do sólido para o gasoso, né? Por que que não pode ser uma pressagem? A pressagem eu não falei para você, é basicamente prensar mesmo, né? Tipo como fosse tirar o vapor. Então não tem como, né? E poderia ser uma destilação e uma decatação. Só que aí ia ficar a serragem. Para fazer o papel da serragem, eu preciso fazer uma filtração. Então, quem colocou a letra E e a letra E você acertou 90%, só ficou faltando fazer a separagem da serragem. Beleza? Então, a alternativa correta é a letra A. Alguma dúvida? A internet falhou? Você não entendeu? Então, vamos para a próxima, que nossa aula, acho que, será que você já finalizou o horário? Deixa eu dar uma olhada. Ainda não, mas está bem próximo. Ó, numa das etapas, décima, né? Uma das etapas do tratamento de água que abastece uma cidade, a água é mantida durante um certo tempo em um tanque para que os sólidos em suspensão se depositem no fundo, né? Ou seja, aquela poeirinha, ele vai lá para baixo. Essa operação denominamos de quê, pessoal? Letra C, tia. Só um instante. Não, a sifonação eu acabei não falando, né? Mas a sifonação é você
pega 2 copos, né? Um você coloca água e o outro você não coloca. Aí você pega um barbante, né? Um fio, né? Um barbante. Você vai colocar a ponta do barbante em um copo com água e o outro, a ponta do barbante em outro copo, né? Porém, o copo que tem água você vai colocar mais elevado, ou seja, mais alto. Tipo, você pega um banco e coloca e o copo sem estar com nada, ele está vazio, você coloca no chão, ou seja, ele vai ficar em níveis diferentes, né? O com água vai ficar na alto, né, que você colocou num banco, vamos supor, e o sem água você deixou no chão. A passar de uns dias, você vai ver que o copo com água, né, ele vai estar meio vazio e o que estava sem água vai estar com água. Ou seja, o barbante fez essa passagem, né, a sifonação. Isso é muito utilizado na parte agrícola. Quando você tem na sua agricultura, você não tem que estar aguando todo santo dia, né? Você pode estar fazendo isso. Mas você faz isso por meio de um tanque, né? Um tanque fica no meio da roça, e aí você vai colocando vários fios, né? Esses outros fios, não estou lembrada como é o nome, é uma espécie tipo mais grossa, como se fosse um cordão mais grosso, mas é um apropriado. Né? Por quê? Porque ele vai passar por uma certa distância e para que ele fique bem úmido, que a temperatura, né, do dia, o sol, não tire esta água por total, até chegar na planta, né? Ou seja, ele vai estar alimentando com a água a sua planta. Você pode também fazendo isso com uma plantinha pequena, tipo, se você for viajar, você pega um barbante, como é pequeno e é próximo, né? Você coloca a planta no chão e a água com o barbante no lugar mais alto. E aí todo dia a plantinha vai ter seu alimento, que é a água, né? Não vai morrer e você fica despreocupado. Então isso é muito utilizado. Outra pessoa falou letra A, filtração. Não. Porque a filtração eu preciso, né, filtrar, eu preciso colocar em um pano para fazer essa filtragem, ou então num papel de coador mesmo, né, apropriado. Como é que ele diz, né, no tratamento de água, né? Aí ele quer o quê? Os sólidos que estão neste tanque vão lá para baixo, certo? Podia ser a decantação ou a sedimentação, que é a mesma coisa, certo? No slide eu falei só decantação, mas também pode ser sedimentação. Então, a alternativa correta, letra B. Alguém pediu para entrar. Bom dia, Danilo. A 11. Um sólido A pode ser qualquer sólido, certo? Aqui, ó. Um sólido A está totalmente dissolvido num líquido B, certo? É possível separar o solvente B, ou seja, o meu líquido B, em uma mistura por um meio de centrifugação, sifonação, decantação, filtração ou destilação? Isso mesmo, Raíssa, destilação, certo? E vamos lá para 11, para a gente finalizar, que já está acabando a aula. Eu vou dar só a resposta desses outros, porque a aula já está finalizando, então só mais um minuto. Com a condição de uma solução aquosa de açúcar numa mistura contendo querosene e areia, né, são vistas claramente em 3 fases. Para separar cada componente da mistura final, a melhor sequência é filtração, decantação e destilação. Alternativa A. Pessoal, eu estou mais rápido porque a gente só tem um minuto, tá bom? Para a gente findar logo tudo. No acompanhamento, todo o sal foi derramado na areia,
As pessoas recuperaram o sal realizando superficialmente as operações de dissolução, filtração e vaporização, né? Ou seja, foi dissolvido, eles filtraram e depois deixaram em temperatura ambiente para evaporar. Aí recuperaram novamente o sal, né? 14. O funil de bromo, né? É aquele da torneira. Também conhecido como funil de decantação, é utilizado em laboratório para separar algumas misturas. Qual das misturas abaixo poderia ser separado usando esse tipo de funil? Água e gasolina, dois líquidos miscíveis, ou seja, que não se misturam, certo? Não poderia ser água e areia, porque isso eu posso fazer virando lentamente, né? E areia e ferro e de pó de ferro também são dois solos, não daria certo. Ou seja, o certo é fazer com os líquidos mesmo. Líquidos que também não se misturam, né? Porque aqui eu tenho água e álcool, também não daria certo, beleza? Vamos lá para a última. Faça associação, não vou ler para ficar mais rápido, né? Vocês vão associar a coluna 1 com a coluna 2, né? Então, água e óleo, 1, decantação, certo? 2, álcool e éter. Cadê? Destilação fracionada, certo? Sal e água, 3. Destilação simples, certo? A 4, lima de ferro mais areia é separação magnética, aquela mesma separação dos pregos que eu falei. A 5, areia e cascalho. Cadê? Peneiração, certo? A 6, ar atmosférico. Liquefação. 7, sal de cozinha mais iodo mais água. A decantação, certo? A 8ª, óleo mais água e sal, é a mesma coisa, decantação. E a 9ª, tinta preta, é análise cronomatográfico, certo? É aquele da tinta da caneta. Alguma dúvida, pessoal? Não. Então, a gente fica por aqui, certo? Vou estar colocando lá no grupo. E agora a próxima aula. Vou estar colocando as respostas todas lá no grupo, tá ok? Para quem perdeu. Vocês estudando essa atividade, vocês vão tirar nota 10 na prova. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. A próxima aula vai ser prova, tá bom?